Shalom Hashem, paz do Senhor, esse é o Salah, nesta sexta-feira 13. O assunto é bem de sexta-feira 13. É a heresia perigosíssima do pecado mortal da cremação. Eu tenho falado, fiz um vídeo rapidamente sobre esta questão, esse problema da cremação, porque ela está muito na moda. As pessoas estão achando que só são superiores porque pedem para ser cremadas como testamento. E isso é um pecado mortal para os cristãos e eles não estão sendo avisados pelos pastores, pelos padres, que têm dúvidas nessa exegese, que têm dúvidas na aplicação da sua hermenêutica e não estão alertando nas suas homilias aos cristãos que isso é um pecado mortal e o risco mesmo de perda da salvação para os cristãos, e é uma cilada do diabo. Muito inteligente, muito sutil. Nós vamos analisar esta cilada do diabo e esse pecado mortal da cremação por testamento ou por outras atitudes, né, por outras escolhas. Primeiro que a cremação ela é um ritual hindu, um ritual pagão, muito praticado na Índia, onde você paga diversos preços ao pobre ou ao rico para ser cremado com as lenhas no rio sagrado deles, muito sujo, né, de esgoto e de defuntos cadáveres, o rio Hindu. Então, lá a Missão Portas Abertas nos comunicou, numa das suas revistas, que os pastores cristãos são presos quando não cremam os seus mortos, mesmo eles confessando a religião cristã. São obrigados a cremar os seus mortos. É mais do que uma exigência sanitária, é mais do que uma exigência do Estado, é uma liturgia pagã, né? Eu creio que é uma coisa inventada mesmo pelo diabo para se promover à custa dos cristãos enganados, os pastores desavisados e padres. E agora, recentemente, existe no Brasil, em Santa Catarina, uma empresa chamada Católica de Cremação, que no seu site anuncia que não tem nada na religião católica que proíba a cremação. Tem sim. Para a Bíblia dos cristãos, tem um juízo de Deus severo como pecado mortal ao rei de Moabe por ter calcinado os ossos do seu inimigo, o rei de Edom. Imagina, se você é condenado por Deus à morte e ele matou o rei de Moabe e os seus príncipes por esse pecado, imagina se você pratica esse pecado mortal contra o seu próprio corpo, né? Se você é um pecado mortal praticar contra um inimigo de guerra, imagina contra si mesmo, contra o seu próprio corpo. E o que é pior, é um pecado mortal que você não pode se arrepender, porque você já morreu e você caiu no juízo individual, que é uma crença muito bem fundamentada para os católicos. Bom, eu tenho avisado alguns pastores luteranos, né, do Brasil sobre esse aspecto, e eles têm me contra-argumentado, o fato que eles têm uma fórmula que fala em pó e cinza voltarás. Essa cinza não é necessariamente, aqui cabe um estudo mais profundo, eu não analisei a sua liturgia, mas essa cinza a que se refere alguma fonte bíblica deva ser a cinza do sol. Eu já vi o livro de Jó comentar sobre isso, mas se refere à cinza do sol, da decomposição da carne e a cinza que o sol provoca na carne humana, não nos ossos. O sol não chega a incinerar os ossos. É preciso então aí haver uma distinção entre a queimadura do sol, que transforma a carne em cinza, como se fosse uma carne de sol aí para os nordestinos, ou um charque para os do sul, e a incineração dos ossos, que só ocorre em altíssimas temperaturas desses fornos de cremação. Então, por todas essas razões, o cristão deve abominar esse pecado mortal, sob risco até mesmo da perda da sua própria salvação.
E aí também um outro pastor luterano me argumentou, dizendo que, porque recentemente seu amigo foi incinerado, pastor também, que teve uma vida santa e morreu jovem, e ele me argumentou, então Deus vai desprezar todas aquelas obras que um pastor fez de bem para ele durante toda a sua vida. Sim, se a cremação é de fato um pecado mortal, é o último pecado que aquele alma praticou e não pôde se arrepender. E aí cai naquela cláusula do perdão de Deus que está em Ezequiel 18:24. Se, porém, o justo se desviar da verdade e da justiça e praticar todas as abominações, e aí praticar o pecado mortal como ímpio, de nada valerá então a sua justiça. Ezequiel 18:24. E também o pastor argumentando comigo sobre a questão de que no Novo Testamento não tem nada que proíba a incineração do corpo, a cremação, mas também não tem nenhuma narrativa que diga que algum cristão foi cremado e incinerado os seus ossos. Mas, pelo contrário, no Antigo Testamento, Amós lança esse oráculo de Deus, que, como já disse Jesus em Mateus 5,17, ele disse que a lei e os oráculos de Deus não foram abolidos, que eles são válidos. E em Mateus 5,49, Jesus também diz, Mateus 5,17 a 19, e João 5,47, Jesus também diz que se nós não entendemos e cremos e aceitarmos os oráculos de Deus, de Moisés, dos profetas e dos salmos, nós não entenderemos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você veja que esse é o princípio que se diz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, está amarrado. O Novo Testamento e a Nova Aliança está amarrado na lei de Moisés e os profetas e os salmos. Como Jesus diz no caminho de Emaús, né? Era preciso se cumprir. Como ele diz também em Mateus 5,17 a 19. Eu não vim para abolir a lei, até que a terra e o céu passar, a lei vigorará. É claro que a profecia, ela prevaleceu até João Batista. Então Deus usou o meio da profecia, que eram os profetas, até João Batista. Depois de João Batista, ele usou o próprio Filho para profetizar, o próprio Verbo que está entre nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, cada vez que eu argumento com os pastores, não argumentei ainda com os padres, mas eu fico convencido de que esta exegese de que a cremação é um pecado mortal e que põe em risco a própria salvação da alma, por não possibilitar arrependimento, é uma cilada do diabo contra os cristãos e contra a salvação dos cristãos. Então peço que os cristãos não corram esse risco. Eu tive um testemunho aí de um cunhado que pediu para não citar o nome dele, porque ele trabalha com produção de caixas de cremação, de crematório. E iria haver a cremação de uma mulher na sua cidade, que ele conhece, que ele iria para o velório, e essa mulher apareceu em sonho para ele e mandou que o marido dela não fizesse a cremação que ela tinha pedido, porque senão ele iria se ver com ela. Ele me falou isso, ele me deu esse testemunho, mas pediu para não dizer o nome dele, porque ele trabalha numa fábrica de caixas de cremação, de cinzas de cremação. Ocorre que, então, o marido fez a cremação a pedido da esposa, e depois não quis ficar com a cinza, deu para as filhas. E eu falei isso para a mãe dele. E a mãe dele disse, desculpando o filho, que o filho não tinha feito essa cremação, mas tinha atendido o pedido da falecida. Veja o que está acontecendo. Tem até testemunhos de sonho. Deus está falando de sonho, está falando através de mim, através da exegese profunda, né? Bem feita. E está falando através dos contra-argumentos, que não são válidos, que são nulos, né?
de validade, porque são irracionais e são antibíblicos, né? São derrubados pela própria Escritura. Então, a cilada do diabo sempre tem versículos e tem argumentações humanistas, racionais e até bíblicas mesmo. Mas elas não são válidas porque a própria Escritura derruba essas as argumentações, como eu expus nessa breve análise exegética da questão. E eu apelo, então, para os concílios da igreja, pois os pastores seguem uma orientação de concílios, né, de sínodos, e eu apelo que aqueles que têm acesso a esse sínodo da igreja, por exemplo, luterano no Brasil, da confissão e da católica, né, eles possam encaminhar essa questão para livrar os cristãos desses traumas que estão ocorrendo, às vezes por negligência da palavra de Deus, dos oráculos de Deus, que ainda são válidos, como argumentei, e até mesmo da perda da salvação. É grave a situação, então compartilhe, peço que você dê um like se gostou, ou dislike se não gostou, compartilhe e informe os cristãos urgentemente desse problema atual que nós estamos sofrendo das doutrinas do Oriente, diabólicas, doutrinas de demônios. Shalom Hashem, que o Solo espero que tenha sido útil para a sua edificação e salvação. Abençoe, se você quer aceitar Jesus, não é o cristão, aceite Jesus agora como Senhor e Salvador. A sua palavra, fazendo uma pequena oração, me arrependo dos meus pecados. Creio na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para a justificação da minha alma. E na sua morte da cruz para a expiação dos meus pecados. Se você fez essa oração não sendo cristão, bem-vindo à família de Deus, abençoe Deus Pai, também aos nossos ouvintes, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém e amém.